Senhor, nós nos encomendamos em Tuas mãos nessa hora, Senhor. Confessamos que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o maior interessado nessa noite, Senhor Deus. Em que nós aprendamos da Tua palavra, Senhor Deus. Porque ela foi deixada, Senhor Deus, para nós por Ti, Senhor Deus. Para que nós possamos viver por ela, Senhor. Nós queremos aprender de Ti nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Que seja o Senhor a falar conosco nessa noite, Senhor. Toca também nos ouvidos que irão ouvir, Senhor. Para que a Tua palavra penetre, Senhor Deus, até o coração, Senhor. E dali não seja tirada mais, Senhor Deus. Mas que ela possa crescer, Senhor Deus, e dar fruto, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, nós terminamos semana passada, né? A ordem dos arrebatamentos. E nós abrimos esse parênteses do arrebatamento por causa dessa palavra do capítulo 24, né? Versículo 40 de Mateus, né? Que o Senhor fala: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, em virtude desses 2 versículos que nos falam do arrebatamento, nós abrimos aquele parêntese, né? Imenso, grande, não sei quantas vezes nós foram, para falar sobre a ordem dos arrebatamentos. Creio que ficou bastante entendido pelos irmãos, né? A questão do arrebatamento. Então, nós fechamos esse parêntese e voltamos aqui para Mateus 24 para prosseguir, né, com a parábola do Monte das Oliveiras, porque o Senhor tem muito mais a falar. Ele simplesmente citou que estarão 2 numa cama ou 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Mas depois dele falar isso, dele alertar sobre esse arrebatamento, ele vai nos dar instruções de como nós podemos nos preparar para que aquele dia não nos pegue de surpresa. O Senhor não deixaria uma palavra somente aí, ó. Um será tomado e outro será deixado. E aí, o que a gente tem que fazer para ser levado com o Senhor? Ele vai dar a mensagem completa. Então ele prossegue aqui falando. Versículo 42 de Mateus 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Ninguém sabe, irmãos, em que dia virá o Senhor. Então, o que ele nos recomenda? Todos os dias da nossa vida, vigiai. Estar vigilante. Será que nós estamos vigilantes, irmãos, todos os dias da nossa vida? Ou nós temos estado distraídos, intertidos com muitas coisas desse mundo, irmãos? Nós não sabemos em que dia o nosso Senhor pode vir. E nós temos que viver, irmãos, nessa expectativa da vinda do nosso Senhor. Se há 2000 anos os apóstolos viviam nessa expectativa, irmãos, quanto mais nós que chegamos nos últimos dias, irmãos. Nós não podemos deixar de vigiar em nenhum momento. Porque ele fala o seguinte no versículo 43. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui nós podemos ver que o Senhor ele nos dá uma certeza. Qual a certeza que ele nos dá aqui, Araci? Que ele vai vir. Isso é um fato que ele deixou para a gente como certeza. O Senhor virá. Mas ele não falou quando ele vai vir, irmãos. Ele não falou quando. Né? O Senhor ele não quer pegar ninguém de surpresa. Essa não é a intenção do Senhor. Pegar ninguém de surpresa, né? Ah, cheguei, não tinha ninguém me esperando. Peguei todo mundo de surpresa. Não é isso. A intenção do Senhor não é essa. A intenção do Senhor é encontrar um povo vigilante, irmãos.
esperançoso da sua volta, que o esteja esperando, aguardando, guardando a sua palavra, guardando santidade, a qualquer momento, irmãos. Independente de se ele vem hoje, se ele vem amanhã, se ele vem daqui 10 anos, a cada dia nós temos que esperar o Senhor. Eu já escutei alguns irmãos falarem o seguinte, né, com relação àquela visão escatológica de que existe um primeiro arrebatamento, mas que não for na primeira, existe um segundo arrebatamento, né? A gente viu isso nos arrebatamentos, né? Então, eu conversando com alguns irmãos sobre isso, os irmãos me falaram o seguinte, né? Irmãos assim, carnais, né? Falam que creem no Senhor, mas vivem uma vida mundana. E sabe qual foi a resposta deles? Quando a gente fala que há um primeiro arrebatamento, mas quem não for no primeiro vai no segundo? Adivinha qual foi a resposta? Vou fazer o que eu quero agora, mas... então, se tem dois, eu vou fazer o que eu quero agora, vou viver e vou me preparar para o segundo arrebatamento. No segundo eu vou. Olha a mentalidade, irmão, da pessoa. Como é que pode? Será que a pessoa vai estar pronta mesmo? Quando ela vê o que vai acontecer para quem ficar aqui para o segundo arrebatamento, é porque não tem noção do que vai acontecer, né? Da tribulação que vai acontecer, do fogo que vai provar os que ficarem nessa terra. Então nós temos que nos preparar, irmãos, para não sermos pegos de surpresa. Estarão dois numa cama, aqui, ó, dois numa cama. Tem que ser levado os dois, irmão. Né? É ruim, um ser levado e o outro ficar na cama. Dois trabalhando no campo, ó, imagina a gente trabalhando ali, ó, botando aquele negócio do portão ali. Aí você é levado e eu fico. Não, nós dois temos que estar vigilantes todo o tempo, irmãos. Isso aqui foi um exemplo que o Senhor deu. E vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. E como eu estava falando anteriormente, o Senhor não quer pegar ninguém de surpresa, irmãos. Essa não é a intenção do Senhor. Porque no capítulo 24, aqui, versículo 25, o que ele fala aqui? Capítulo 24, versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Então o Senhor está alertando, o Senhor está chamando a atenção. Se preparem, vigia, andem em santidade, porque vocês não sabem o dia que eu vou voltar. A primeira vinda do Senhor tinha data, tinha dia e hora para ele vir. Estava marcado. Era só os judeus contarem ali os anos, desde a profecia de Daniel, das 70 semanas, que eles saberiam a data que o Senhor viria na sua primeira vinda. Mas para a segunda vinda, não tem data, irmãos. Não tem hora. Né? A gente pode ficar percebido pelos sinais. Está próximo, está distante, mas a data e hora não tem. No versículo 44, 43, ele fala o seguinte: mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então esse versículo nos mostra que a responsabilidade maior de quem? É do pai de família. É do homem. Ele que tem a responsabilidade maior. Não que ela não tenha que vigiar. Não que ela assim não tenha que vigiar. Lucimar, TT, Aline. Mas a responsabilidade maior é do varão. É do pai de família que tem que estar cuidando. Quem é que levanta da cama quando ouve um barulho lá? É a esposa ou é o marido? Então, irmãos, o pai de família é o responsável por vigiar. Vigiar quem? A família. Se o ladrão está chegando, irmão. Né? A família toda, né? Isso, mas ele tem que vigiar o quê? Se o ladrão está chegando. Quem é o ladrão, irmãos? É o próprio Senhor. Mas o Senhor é um ladrão? Como assim, Alessi? O Senhor comparado com um ladrão? Né? Parece algo estranho, né? O Senhor comparado a ladrão. Mas por que o Senhor usa essa figura aqui? Dele como ladrão? Os irmãos lembram... Oi? O ladrão vem de surpresa. O ladrão vem de surpresa. Mas o ladrão vem para roubar o quê? Dentro da casa. O que ele achar de mais precioso. Né? Ele não vai pegar um chinelo que está no chão ali. Não vale nada. Vai pegar, procurar joias. Né? E vem pegar o que tem de mais precioso na casa. Os irmãos lembram da Arca de Noé? Que o Senhor salvou ali 8 almas. E todos os animais ali, um casal de cada espécie. Ele guardou ali, ele tomou da terra, ele como ladrão, ele guardou o que tinha de mais precioso. O que não interessava, o que era mundano, o que não amava o Senhor, ficou de fora. E aquele dilúvio
essa vinda do Senhor, guardando o que era de precioso dentro da arca, pegou aquelas pessoas de surpresa. O Senhor chegou como um ladrão, porque eles chegaram até a arca, mas a porta havia se fechado. Então, para quem que o Senhor vai vir como ladrão, irmãos? Para quem não estiver vigiando, para quem não estiver vigilante. Porque para quem estiver vigilante, o Senhor não vai vir como ladrão. Né? Vigilante está esperando o Senhor a todo momento. Vamos ver isso aqui em Lucas 21, só para os irmãos entenderem essa figura, né? Lucas 21, que é uma passagem paralela dessa aqui que a gente está lendo, né? Perdão, acho que é Lucas 12. Lucas capítulo 12. 12 a partir do versículo 35. Fala assim, ó. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram, certo? Então olha a figura, irmãos. Quem está vigilante, quando o ladrão chegar, esse bom ladrão, né, que é o Senhor, o que esse pai de família vigilante vai fazer? Vai abrir a porta. Certo? Agora, quando a pessoa não está vigilante, quando o Senhor chegar, o que o Senhor vai fazer? Está aqui no versículo 39. Sabei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua porta. Então, para quem não está vigilante, o Senhor vai arrombar a porta. Mas para quem está vigilante, está aguardando o Senhor, ele vai abrir a porta para o Senhor entrar. Está vendo a diferença? Ele dá fala na primeira, na segunda e na terceira vigília. Da noite. Tem que estar vigilante a todo tempo. Então, para uns, o Senhor vai arrombar a porta. A pessoa vai ser pega de surpresa e já era. O ladrão entrou, pegou o que precisava e foi embora. Arrebatou os que tinha que arrebatar. Agora, para quem está vigilante, irmãos, essa pessoa que está vigilante vai abrir a porta para o Senhor e o Senhor vai pegar a pessoa, inclusive, e vai levar. Está vendo a diferença? Para quem vigia e para quem não vigia. Para quem o Senhor vai vir como ladrão? 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 3. Fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que estar para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, para aquele que vigia, não está em treva. Para aquele que não vigia, irmãos, é como se estivesse em treva. Está dormindo, né? Está lá adormecido, o ladrão vem, escuta o barulho, não está nem aí. Mas para aquele que está vigilante, irmãos, esse dia não virá como ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém? Então, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o Senhor fala assim: eis que venho sem demora. Esse sem demora de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, é eis que venho rapidamente. Né? Esse sem demora quer dizer que quando o Senhor vier, ele vai vir rápido, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então, o que esse versículo nos diz? Não vai haver tempo de preparativos, irmãos, quando o Senhor vier. Ah, espera aí, vamos me preparar. Já era, acabou. Como as virgens, né? Como as virgens? Não teve tempo, né? Então, irmãos, eis que venho sem demora. Eis que venho rapidamente. Quem está preparado
vai. Quem não está preparado, não vai dar tempo de se preparar. Então, voltando aqui a Mateus 24, depois do Senhor fazer esses alertas, irmãos, da vinda dele como ladrão, que o pai de família tem que estar vigilante, ele vai nos falar 3 parábolas. A parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Querendo nos ensinar, irmãos, como deve ser a nossa conduta para que nós estejamos vigilantes e não sermos pegos de surpresa. Então, o objetivo dessas 3 parábolas é nos mostrar como nós devemos ser vigilantes. Porque ele falou que vem como ladrão, a hora que ninguém espera ele vai vir. Por que a hora que ninguém espera? Porque ele fala que quando o Filho do Homem vier, será que vai achar fé na terra? Então, a condição da cristandade em geral, na volta do Senhor, não vai ser uma condição boa. Em virtude dessa pergunta que ele faz, né? Será que eu acharei fé na terra quando eu voltar? Mas ele nos dá essas 3 parábolas para que fique como ensinamento para nós de como nós devemos proceder. Então ele fala aqui no versículo 45 de Mateus 24, parábola do bom servo e do mau servo, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui o Senhor nos dá uma parábola e nos fala de uma recompensa por servo fiel e de um castigo por servo que é infiel. Essas parábolas elas deveriam nos ensinar a ter um viver glorioso diante do retorno do nosso Senhor. E elas nos trazem algumas verdades, irmãos. Que verdades são essas? De que tanto o servo fiel e o servo mau, eles são o quê, irmãos? Eles são servos. Tanto o fiel e prudente, quanto o servo mau. Eles são servos do Senhor, irmãos. Eles são cristãos. Eles são filhos de Deus. Então, na casa de Deus, irmãos, todos nós somos o quê? Que nós falamos aqui no domingo, né? Todos nós somos servos. Todos nós somos escravos. Porque a palavra que está aqui por trás, no grego, dessa palavra servo, é a palavra doulos. E o que é um doulo? Doulo é um escravo. E é um escravo, assim, do mais baixo, entendeu? Mas a nossa escravidão em Cristo, irmãos, tem que ser uma escravidão em amor. Como aquele escravo que foi liberado e fez o quê, né? Não quero ir embora não. Quero botar uma argola na minha orelha, porque eu quero continuar servindo a esse meu Senhor. Porque o Senhor era um Senhor bom. Né? Ele não maltratava os seus escravos. Então todos nós na casa do Senhor, nós somos servos. Não é só a pessoa que fala a palavra que é servo, né? Cada um de nós tem um serviço na casa de Deus. Na casa de Deus, irmãos, não há lugar para gente ociosa. Na casa de Deus não tem lugar para espectadores. Pessoas que só vêm, sentam no banco, assistem e vão embora. Esse está se comportando como um servo mau. E não como um servo fiel e prudente, que alimenta os seus conservos. Não é só a pessoa que fala ali a palavra lá na frente que está alimentando o conservo. A Lucimar pode alimentar a Patrícia. A Araci pode alimentar a TT. Com o testemunho, com a palavra também, com a visita, com a oferta.
Isso tudo, irmão, é serviço na casa de Deus. Na casa de Deus há vários serviços, irmãos. Vários. Então essa parábola aqui não é só para um pregador que está na frente, para um pastor, para um presbítero. É para toda a casa de Deus. Então nós, como servos, podemos ser servos fiéis e prudentes ou podemos ser maus servos, que não colaboram com o seu Senhor. Porque o Senhor conta com cada um de nós. Então ele fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então o Senhor confia um serviço a cada um de nós, irmãos. Então cada um de nós é servo, nós vamos ver a posição que esse servo tem, vamos ver o seu trabalho, as características e as recompensas. Então, essa casa aqui, irmãos, que ele fala aqui, que ele botou esse servo como encarregado, essa casa é nitidamente a casa de Deus. É a igreja. E essa parábola aqui, ela está tão clara, irmãos, que não precisa de interpretação. Ela está nítida, ela está clara do que o Senhor quer chamar a atenção de nós, né? Para que nós estejamos vigilantes, sejamos fiéis e prudentes. Ô, Mário, as parábolas, uma vai testificando a outra, né? Essas três aqui? Porque é se estar vigilante. As três parábolas que o Senhor vai falar aqui, elas nos alertam sempre para a vinda do Senhor. Estarmos vigilantes para a vinda do Senhor. Esse é o objetivo dessas três parábolas, né? Estejamos nós vivos ou estejamos nós mortos. Porque as 10 virgens já tinham dormido. Mas a maneira que elas dormiram vai ser a mesma maneira que elas vão ressuscitar. Porque a morte não santifica ninguém. Então, se você morre numa condição, você vai ressuscitar naquela mesma condição. Se você falecer e dormir como um servo mau, você vai ressuscitar como um servo mau. A morte não vai te melhorar e não vai te santificar. Se você morre como servo prudente, você vai ressuscitar como um servo prudente, como um servo fiel. Né? Mas todas falam da volta do nosso Senhor e da nossa condição nesse momento da volta dele. Né? Então, Charles Spurgeon ele fala o seguinte, a igreja é comparada ao navio. Mas o navio que a igreja é comparada não é um transatlântico, de viagem, de turismo, né? Que você vai lá se divertir, se entreter. Na verdade, a igreja é como se fosse um navio de guerra, irmãos. Mas tem muitos que vão para a igreja e gostam de quê, irmãos? De entretenimento. Querem ser distraídos. E a igreja não é um transatlântico. A igreja é um navio de guerra, é uma fragata, é uma corveta, irmãos. E eu já servi em corveta, irmãos. É difícil. Servir em navio de guerra, irmãos, é um negócio tremendo. Você tem que estar alerta o tempo todo, né? Toca alarme de combate. Você está lá na cama, está lá no beliche, lá apertadinho, né? Tu está lá, ó. Não pode nem se mexer no beliche, né? Daqui a pouco, pum, levanta da cama, bota o macacão, corre para o posto de combate e fica ali alerta. E assim é a igreja, irmãos. Sempre vigilante. Quando o irmão está falando lá na frente, é esse toque de alerta, irmãos. Para a gente ficar ali com os sentidos aguçados. Né? Lembra assim, aquela figura de um caçador, irmãos, que está ali na floresta, ele está com a sua arma ali, né? Ele ouve um barulhinho de um galho, ele fica alerta ali, né? Ele fica pronto para abater o animal. E assim nós temos que estar, irmãos. O pai de família escuta um barulhinho lá na porta, ele já fica alerta. Já fica atento. Já chama os filhos. Guarda a esposa. E é assim que nós temos que estar, irmãos. Nessa nossa caminhada cristã. Lá em Efésios capítulo 4, irmãos. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Fala assim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses que são designados como pastores, evangelistas, mestres, eles têm um determinado serviço. Eles foram postos numa determinada posição pelo Senhor. Mas para quê? Para que eles sejam fiéis naquilo que o Senhor delegou para eles.
E qual é o serviço desses servos, irmãos? Lembremos de José, né? Que foi servo na casa de Potifar. Como que José trabalhava ali, irmãos? Ele era o administrador da casa de Potifar. Potifar confiou a ele, irmãos, o governo da casa dele. Mas quem é que deveria prover ou comprar o que José precisava usar para administrar a casa? Era José mesmo? Não, era Potifar que deveria providenciar. Não, toma aqui o recurso, você vai lá comprar isso, compra aquilo. Não era José que tinha que trabalhar para poder ter o recurso, para poder comprar, para poder administrar a casa. Não, o dono da casa era Potifar. O dono da casa é o nosso Senhor. E ele vai dar os recursos, vai capacitar o servo para servir fielmente. Então os evangelistas, os pastores, os mestres, os presbíteros são capacitados pelo Senhor para administrar a casa de Deus, para alimentar os seus conservos. É o que está escrito aqui, ó. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, são servos do Senhor fiéis que alimentam os conservos, que também têm que ser fiéis, para que eles também exerçam a sua função no corpo. Então, está vendo como funciona a casa de Deus, irmãos? Existem servos que são colocados numa posição para alimentar outros servos, para que esses servos também funcionem. Era assim que José funcionava na casa de Potifar. Ele administrava a casa toda, para que os servos fossem alimentados, para que cada servo desempenhasse a sua função. Seja capinando, seja plantando, seja colhendo, seja lavando. Não era José mesmo que lavava, que plantava, que colhia. Ele tinha outros conservos que faziam outras funções. Mas se José não cuidasse desse conservo, não desse alimento, né? Não desse descanso, esse conservo, esse servo poderia funcionar de forma fiel? Não poderia. E é a mesma coisa na casa de Deus. Nós temos que nos alimentar uns aos outros, irmãos. Nos exortar uns aos outros, irmãos. Nos admoestar a cada reunião, a cada momento. Nos visitar também. Cada um na sua função. Então, irmãos, esse alimento é a própria palavra de Cristo, que nós temos que compartilhar uns com os outros. Lembra da igreja primitiva, como é que os irmãos faziam, irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E de casa em casa não deixavam de adorar o Senhor, de estar com os irmãos. Eles estavam sendo o quê, irmãos? Servos fiéis, dispensando o que eles tinham uns com os outros. Esse é o propósito da igreja, irmãos. O propósito da igreja não é entreter ninguém, não é divertir ninguém, não é para ter um ambiente de lazer, um ambiente de louvor. A pessoa vai lá, massageia o seu ego com uma palavra que ela quer ouvir, vai embora feliz, mas não é alimentada com a palavra de Cristo. Então ela não desempenha a sua função de forma fiel também. O que Paulo falou para Timóteo, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo já estava no final da sua carreira, irmãos. Essa carta aqui ele escreveu da prisão. Paulo já tinha feito o seu serviço e servido como servo fiel e prudente. Então o que ele faz com Timóteo? Ele chama Timóteo para que Timóteo também, depois que Paulo já tivesse dormido no Senhor, Timóteo continuasse com esse serviço, fosse fiel e prudente na casa do Senhor. Então o que ele fala para Timóteo? Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu poder. Então ele chama Timóteo e conjura Timóteo. Faz Timóteo se comprometer. O que é conjura-te? Timóteo, você tem que se comprometer com isso que eu vou te falar aqui agora. Você tem que ser um servo fiel. Porque muitos apareceram na igreja, André, como?
como lobos, a fim de devorar as ovelhas. Mas Timóteo teria que ser um servo fiel. Então Paulo chama ele e faz Timóteo se comprometer. Perante Deus, irmãos, olha a seriedade. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. E o julgamento começa por onde, irmãos? O julgamento começa pela casa de Deus. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, se comprometa a quê? Versículo 2. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Outra versão. Em tempo ou fora de tempo. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então o que Timóteo tinha que fazer, irmãos? Pregar a palavra. É o que tem faltado, irmãos, na casa de Deus. Ministério da palavra. Tem muita coisa na casa de Deus, irmãos. Nas igrejas aí. As igrejas estão lotadas, irmãos, porque não falta atividade. Mas a palavra é escassa, André. A palavra, o alimento sólido, é escasso. Existem pregadores, existem pastores, mas eles pregam o quê? Aquilo que as pessoas querem ouvir. Aquilo que agrada o coração das pessoas. A verdade não tem sido mais pregada. Porque a verdade incomoda, irmãos. A verdade te tira da tua zona de conforto. A verdade te confronta. No versículo 3 fala sobre isso. A gente vai chegar lá, no versículo 3. Então, o que tem sido pregado, irmãos, não é a palavra. Mas Paulo faz Timóteo se comprometer. Prega a palavra. As pessoas não querem mais ouvir sobre doutrina. As pessoas não querem mais ouvir sobre pecado. As pessoas não querem mais ouvir sobre santificação. Sobre negar a vida da alma. Quem quer escutar isso? As pessoas querem o quê? Enriquecer, ganhar dinheiro, ser influenciador. É isso que as pessoas querem. E ele fala, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, a todo momento, pregue a palavra. Insta. O que quer dizer essa palavra, irmãos? Insta. Insistir. Repetir. Chamar a atenção para que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Então tem que ser uma palavra clara. Tem que ser uma palavra direta. E não uma palavra indireta. Tem que ser uma palavra para as pessoas que estão ouvindo. Não sei se vocês já escutaram pregadores e pastores falando, né? Lá no púlpito, lá na pregação. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, mas me perdoe, né? Eu não vou falar para vocês aqui, eu sei que aqui não acontece isso, né? Já escutaram alguém falar assim? Se o irmão não está falando para aquelas pessoas, está falando para quem? Se não é para quem está escutando, ele está falando para quem? É porque ele não quer ferir o ego das pessoas. Não é para ninguém aqui, eu peço até perdão pelo que eu vou falar. Se vai pedir perdão pelo que vai falar, então não fale. Então não é para falar. Se vai falar a palavra de Deus, não é para pedir perdão. Não é para pedir licença, não é para pedir desculpa. É para pregar a palavra de Deus. Para pregar a verdade. Quer queira escutar, quer não, irmãos. Mas é a palavra de Deus. Jonathan Edwards, ele fazia o seguinte. Ele estava lá pregando, ele estava falando a palavra de Deus. Quando ele via pessoas distraídas, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, ele batia no púlpito. Ele fazia assim mesmo. Batia no púlpito e falava, irmãos, presta atenção no que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é importante, irmãos. Presta atenção. Se você não quer ouvir, levanta e sai. Ele falava assim mesmo. Levanta e sai. Eu estou falando aqui a verdade, irmãos. Você tem que prestar atenção. Isso é insta. Que Paulo está falando aqui para Timóteo. Insta. Chama a atenção para o que você está falando. Não deixa as pessoas distraídas, irmãos.
insistência constante, todo o tempo, com zelo, com fervor, com seriedade e com amor. Porque aquilo que você está falando é importante para a vida da pessoa. Isso é um servo fiel. O irmão falava assim, irmãos, todo cristão deseja ir à igreja e encontrar bons pastores, né? Eu quero ir para a igreja e encontrar bons pastores. Até que esses bons pastores exigem que ele seja um bom cristão. Aí ele não gosta mais. Quando um bom pastor exige que ele seja um bom cristão, ele já sai, vai para outra igreja. Não, esse aí não é tão bom. Ele quer um pastor bom, mas ele não quer ser um cristão bom também, né? Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, mas como, irmãos? Com toda paciência, com toda longanimidade e doutrina, né? E ensino. Por que Paulo fala para Timóteo que ele tem que ensinar, corrigir, repreender, instar, mas com toda longanimidade, com toda paciência? E a palavra paciência aqui, longanimidade, é macrotúmia no grego. Não é a palavra hipomenei, que quer dizer perseverar diante de uma circunstância difícil. É a palavra macrotúmia, que quer dizer você ter paciência com pessoas. Por que ele fala isso? Macrotúmia. Macrotúmia é paciência, tolerância, constância, perseverança com pessoas. Por que ele fala isso, irmãos? Porque nem sempre todos os irmãos vão responder positivamente à palavra que está sendo ministrada. Você vai ter que falar uma vez, paciência, você vai ter que falar outra vez, depois de um tempo vai ter que repetir a palavra, porque a igreja não caminha no mesmo ritmo da palavra. Então você tem que repreender, tem que corrigir, tem que exortar, mas com toda longanimidade e com amor, né? Que é o fruto do Espírito. Tem que chamar a atenção, mas com paciência, né? Mas tem que corrigir, tem que repreender e tem que exortar. Não com severidade, querendo matar a pessoa, não. Seja longânimo com a pessoa. A pessoa não vai te escutar da primeira vez. Vai discordar de você, vai bater de frente. E todo servo de Deus, ele passa por essa dificuldade, irmãos. Ele vai falar, ele vai ser contrariado, né? Ele vai ensinar e vai haver discordância. Vai haver gente que pensa diferente. Ele tem que ser o quê? Ah, desiste do ministério, isso aqui está muito difícil. Não, ele tem que ser longânimo, irmãos. Longânimo. E por que isso? Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Será que esse é o tempo que a gente está vivendo, irmãos? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. A gente vê igrejas lotadas, irmãos, lotadas. Essa versão diz assim, ó, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias paixões. Próprias concupiscências, paixões, vontades. Ou seja, enganando-se e sendo enganados. Enganando e sendo enganados, né? É isso que eles querem. Não, eu quero ouvir sobre prosperidade. Então, avança aí um pastor que fala sobre isso. Né? Então, a gente tem que caminhar, irmãos, na contramão do mundo. Se o mundo está ensinando feminismo, irmãos, as irmãs da igreja têm que se levantar com a palavra de Deus. Se o mundo está ensinando teorias, falácias contra a família de Deus tem que se levantar com a palavra de Deus, irmãos. E combater essas falácias,
essas fábulas, essas teorias. Esse é o papel do servo fiel, irmãos. Essa palavra fábula é tremendo, né? Fábula é uma invenção. Invenção. Por exemplo, meu filho foi para a escola hoje, terceiro dia de aula, aula de história. A professora, o homem veio do macaco. Aí meu filho foi e falou, professora, o homem veio do macaco? Ela, sim, veio do macaco. Fábula. É uma fábula. Né? Mas meu filho não quis prolongar a discussão. Só fez a pergunta e ela já viu, né? Então, irmãos, quando tudo isso estiver acontecendo, essa confusão toda, essa apostasia estiver acontecendo, o que Paulo fala para Timóteo no versículo 5? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o servo fiel e prudente. Não interessa o que está acontecendo fora. Não interessa o que está acontecendo dentro. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ser sóbrio em todas as coisas. E esse sóbrio aqui, literalmente, fala de não estar embriagado. Mas, no contexto aqui, ele fala de entender, ter entendimento de todas as coisas. Não estar dormindo como os demais. Ser sóbrio em todas as coisas. Ter entendimento da palavra. Equilíbrio na palavra. Saber ensinar, instar, conhecer as doutrinas, saber manusear a palavra, suportar as aflições. Irmãos, o que nós temos que aprender como servos fiéis é suportar as aflições. Que aflições são essas? Todas. Tanto fora da igreja, quanto na igreja. Entre os irmãos. Porque tudo mexe com a gente. Tudo. Mas o servo fiel tem que fazer o quê? Suporta as aflições. Porque o Senhor fala, o justo viverá, mas o justo viverá pela fé. Mas, ninguém lembra do versículo? Ai, meu Deus. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não somos dos que retrocedem, irmãos. Nós somos dos que avançamos. Aleluia! Suporta as aflições. Está muito difícil, irmão. Suporta. Está tendo oposição, irmão? Suporta. Tem aquela parada. Está tendo calúnia, irmão? Suporta. Deixa os povos enterrar os seus nomes. Isso, irmãos. Irmãos, suporta. Ah, esses irmãos são muito problemáticos. Eu vou largar para lá, eu vou viver minha vida, vou trabalhar, entendeu? Vou ganhar dinheiro, que é o melhor que eu faço. O justo viverá pela fé. Mas se ele retrocede... Então, quando você pensa em retroceder, lembra do Senhor. Se eu retroceder, o Senhor não vai ter prazer mais em mim. E eu vou me tornar um servo mau. Então, vou permanecer suportando as aflições, fazendo o trabalho de evangelista e cumprindo cabalmente o meu ministério. Isso é para cada um de nós, irmãos. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Tem pessoas que desistem na primeira dificuldade, né? Acabou, vou voltar atrás, sem dar para mim não. Suporta as aflições. Por quê, irmãos? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Como acabamos de ler lá em Timóteo. Tu, porém, suporta as aflições. Ser diligente, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Pregue a palavra, insta. Bem-aventurado aquele servo
a quem o seu Senhor, quando vier, está falando da volta do Senhor, o contexto é sempre esse. Quando vier achar fazendo assim, o que vai acontecer, irmãos? Versículo 47, do 24 de Mateus. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então a recompensa, irmãos, completa do Senhor não está nessa terra. Não espere, irmãos. Não espere nessa terra, né? Espere no reino, irmãos. A sua recompensa será no reino. Não que aqui nós não tenhamos o refrigério. Porque o Senhor fala que aquele que abandonou pai, mãe, irmão, irmã, né? Não receberá aqui o tanto em pais, mães, irmãos, mas com aflições, né? Com aflições. Mas ainda vai ter o refrigério dos irmãos fiéis também, né? Vão ter irmãos que vão se contrapor, mas o Senhor vai enviar irmãos fiéis. Como Paulo tinha alguns irmãos, manda lá Lucas, né? Que me refrigerou a alma, né? Tinha alguns irmãos que iam ali até Paulo para confortar o coração de Paulo, né? Não sei quem me abandonou, não sei quem me traiu, né? Mas Lucas e outros, né? Barnabé, Timóteo, Epafrodito, né? Epafrodito diz assim, não é Epafrodito, né? Teve a pena da morte por causa do Evangelho. Não levou em conta a sua vida, né? Quase morreu, né? Aí diz, Epafrodito, né? Companheiro, irmão, companheiro e cooperador. Olha a posição que um irmão tem que ser com o outro. Isso. E no nosso meio tem que ser assim, irmão. Serviço. Irmão, cooperador, companheiro. Isso. Porque tem irmãos, irmão, tem irmãos que em vez de orar pela liderança, eles querem que a liderança caia. Irmão. Eles querem que, se lasque mesmo. O nosso coração como servo fiel, irmãos, é orar por aqueles que vos presidem. E não confrontar, e não ser uma pedra de tropeço para o irmão. Nós temos que ser suporte uns para os outros. E esse é o refrigério que nós somos uns para os outros, irmãos. Nos alimentando os conservos a seu tempo. Amém, irmãos? Falamos hoje só no servo fiel e prudente. E nem acabamos, né? Na próxima reunião, vamos falar do servo mau. Que esse mesmo servo, ele pode tanto ser fiel, como pode ser mau. Porque é isso que o Senhor fala aqui, no versículo 48. Mas, se aquele servo, é o mesmo servo, se aquele servo, em vez de ser fiel, for um servo mau, ou seja, a mesma pessoa, o mesmo servo, ele pode ser fiel ou pode ser mau. Isso acontece com cada um de nós, irmãos. Todos nós estamos propícios, tanto a ser servos fiéis e prudentes, como sermos servos maus. Então nós temos que vigiar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos?